gente querida, alegria do encontro. Vou sentir saudades, porque estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje para o último encontro do grupo de estudos, o valor do feito à mão, a questão do preço na artesania. E o título de hoje é isso mesmo, preço. Então, vou começar com algumas coisas. Primeiro, falando dessas atividades, né? Dessas ações do ativismo delicado em 2021, que estão aqui todas no canal, todas organizadas no site, e tem pesquisa para mestrado, doutorado, artigo, o que vocês quiserem, tem lá um repositório maravilhoso de informações. E a gente já terminou a série Artes, Manuais e Gênero, grupo de estudos. Nós, da Artes, Manuais e Gênero, estamos fazendo um artigo para o Congresso Artes, Manuais na Academia, que vai ser em 22 a 25, acho que é essa data, de janeiro de 2022. Então, já estamos lá nessa peleja do artigo, porque a gente também avançou muito lá, sabe? Nós também já terminamos Tenda Filosófica, Conversas. Opa, tem uma coisa aqui tocando. 16 horas. Conversas por uma Estética da Vida Viva. Também rendeu demais. Tem uma série maravilhosa para vocês maratonarem por assuntos que a gente nem sabe que existem. Incríveis. A pegada de vanguarda que essa série do ativismo trouxe. Vida Beguine continua lá no coração do Hotmart, trazendo, digamos assim, Tenda Filosófica apontou para um futuro, Vida Beguine fez uma ação no passado para dar esse impulso e mostrar como essa luta que a gente faz por uma estética da vida viva, ela vem junto com o viver desde há muito. E aqui o valor do feito à mão, também uma série muito consistente, que mostrou muita coisa, mas que vai terminar dizendo assim, precisa mais, precisa da segunda temporada. Muito bem, esse grupo de estudos, a gente tem que entender, né, que o grupo de estudos também pode ser um grupo de leitura para sustentar a pesquisa acadêmica, outros grupos de estudos, não é? Para isso que a gente faz. A nossa ação de ativismo delicado, ela se dá muito nesse campo, né? De trazer os conteúdos para que eles possam, digamos assim, sustentar as ações de pesquisa, de estudo e também de ação popular, né? De resistência no mundo, no nosso mundo, aqui perto de nós, junto às artes manuais, à escrita. Muito bem, o objetivo é fazer essa investigação dos fatores que estão implicados no valor do feito à mão, né? Nessa questão do preço da artesania, e formular um índice. E a gente fez um índice de leitura muito consistente. Está no nosso site, a descrição para você chegar nele está aqui. Né? Tudo aberto, tudo no ativismo, tudo no coração. Isso não quer dizer que a gente não precise de apoio para continuar fazendo essas ações, sustentando essas plataformas todas que nos permitem estar aqui. As nossas referências também, a gente faz um cruzamento, inclusive, deixa eu ver se ela está aqui, a Silvia Federici, que está aqui, não, que está aqui na nossa abertura, na nossa vinheta, está aqui uma pilha. Tudo isso daqui tem a ver com o valor do feito à mão. Ela também é uma referência nossa, mas ela não pode ser uma referência pura, porque os valores que a gente apresenta, os valores que a gente traz, eles digamos assim, atravessam essas referências, mas a gente tem que torcer
para fazer eles caberem naquilo que a gente, digamos, tem como campo teórico, né? Então, algumas coisas a gente deixa de lado, passa ao largo, outras a gente investe. Não tem esse espírito da verdade, né? Não, são aliados que nos ajudam a pensar. Às vezes, um aliado nos ajuda a pensar até mesmo pelo avesso. Estou cheia de coisa, estava na cozinha. Muito bem, esse assunto que a gente está tendo é uma super complexidade, né? Ele é complexo demais. Então, imagina você que a questão, o valor do feito à mão, a questão do preço da artesania, dentro do universo das artes manuais, é esse pontinho vermelho ali. Tá vendo? Uma coisinha de nada num universo muito complexo, né? Com muitos estratos, muitas coisas. Aí, nesse pontinho, olha só, nós estamos focando aonde? Num desvalor, que é esse pontinho amarelo dentro daquele ponto vermelho. Deixa eu mostrar o ponto vermelho de novo. Tá vendo o ponto vermelho aqui, essa coisinha de nada? Então, dentro desse ponto vermelho, a gente ainda tem um pontinho que a gente está olhando mais de perto, que é a questão do desvalor da artesania, né? Como que se constitui esse preço? E todas as informações de tudo que a gente tem, faz, já fez, artes manuais para a revolução, casa, infâncias, mulheres em risco. Nossa, muitos grupos de estudo do ativismo delicado estão lá no nosso site, ativismo.arte.br, ativismodelicado.arte.br. Muito bem, no site a gente tem uma abinha com o valor do feito à mão, né? E aí, lá tem todos os nossos vídeos, todos os estudos prévios que já tivemos, né? Lá nós temos a nossa biblioteca cheinha de coisa, com muita coisa mesmo. E o que eu estou muito feliz, hoje eu vou trazer, até tem uma convidada especial para apresentar isso também, é que esses grupos de estudo, essas quatro ações do ativismo delicado em 2021 geraram e inspiraram várias outras ações. Hoje eu vou trazer 3 delas que estão, digamos assim, um pouco mais formatadas, né? Então, a primeira é o povoamento. O povoamento é uma ideia que surgiu especialmente nesse grupo de estudos do valor do feito à mão, que é a necessidade de nós formarmos rede. Quer ver? Nós começamos o valor do feito à mão com cerca de 15 pessoas, sobraram 2. Né? A grande maioria não esteve aqui na tela conosco. Então, isso indica o quê? Indica que um dos grandes problemas do preço da artesania está nas nossas próprias condições de fazer alianças. É um aparelho. Não é uma pessoa, outra pessoa, é uma questão de simpatia, antipatia, não é, nem passa por aí. É uma questão que a aparelhagem social ela é feita para que você não tenha tempo de compor alianças fora daquilo que é imediato. Você não consegue formar alianças a médio prazo, porque um grupo de estudos é uma aliança a médio prazo. Né? Você estuda para talvez pensar algo e talvez aquilo vá gerar uma ação concreta no mundo. Isso é muito custoso, mas a gente precisa fazer isso. A gente não tem alternativa alguma, não sou eu quem falo, são os pensadores, filósofos, estudiosos que trazem isso. Não há como nós resistirmos às forças que estão por aí sem a composição de redes. E aí o povoamento, né? A gente já tem, até aqui na descrição desse vídeo, já tem todas as opções para vocês chegarem nele. Acho que eu vou até mostrar, peraí, depois eu volto, vou mostrar para vocês um filminho, estou tão orgulhosa dos meus filminhos, que eu quero mostrar para vocês, então, um dos filminhos que eu fiz do povoamento. Vou mostrar, olha só. Qual valor você dá às artes manuais? Costuma valorá-la como arte? Ou dizer que é artesanato? Pois as artes manuais com hífen são arte e artesanato.
O território existencial das artes manuais é a casa e suas artes da necessidade, do uso. A expressividade artística das artes visuais e o embelezamento da arte decorativa artesanal são elementos laterais em nossa pesquisa. O território quer tornar visíveis as potências do viver junto às artes da casa e seus fazeres dignos. Venha fazer parte deste povoamento. Trabalhe conosco, ancore seu projeto em nossa rede, junte-se ao corpo docente, seja pesquisadora. Venha, entre em contato. Eu tô virando uma designer. Pode ser que ninguém goste do meu jeito de fazer, mas eu adoro fazer isso, gente. Fazer esses negócios, mexer, colocar áudio, música. Adoro. Fazer o quê? É isso. Bem, então o povoamento tem essas 4 ações, por enquanto, que a gente está imaginando. Algumas a gente está recém-engatinhando, né, nessas ações. A gente ainda está desenhando, está tentando buscar gente para estar com a gente. Muito bem, então, tem o Trabalhe Conosco, né, que é são links de afiliado que o Hotmart distribui, onde a gente fez 20% de comissão. Então, se você está dura, faz arte manual, né? E não está conseguindo vender, não está conseguindo viver disso, uma coisa para aumentar um tiquinho a sua renda é divulgar as nossas ações. Você divulga a sua, coloca o nosso link lá também, junto com suas ações, e aí, se cada pessoa que se matricular a partir do seu link, você pode ganhar o mínimo de 50 por aluno e até R$120 por aluno. Eu acho isso muito. É acima da média de qualquer, nem da média, é acima de qualquer comissão. Não existe comissão de 20%. Isso não é uma comissão de vendas. Isso é a criar aliança, né? Você pode ganhar enquanto eu ganho e a gente vai tentando sobreviver daquilo que a gente ama fazer. Depois, ancore seu projeto em nossa rede. Essa é uma página nossa que a gente vai colocar os projetos de cada uma, né? Então, manda seu projeto com a gente, vamos avaliar, vamos pensar, vamos fazer uma identidade para ele e colocar na nossa página. Então, quando esse povoamento estiver bombando, a pessoa entra lá e busca suas ações, seus produtos, suas artesanias, o que você inventar, estamos juntos. Depois, junte-se ao corpo docente. Você sabe fazer uma coisa legal? Está pensando junto com essa coisa legal que você sabe fazer? Por exemplo, a gente tem uma pessoa que é antropóloga, faz umas artesanias e está construindo com a gente um curso de extensão justamente para trazer o conhecimento, para ser docente, para oferecer o seu conhecimento vida, nessa perspectiva que a gente faz, que não é só o artesanato, que não é só a arte visual, mas que é esse entroncamento entre esses dois, né? Então, pensar, sentir, querer juntos, isso nasceu aqui, gente. E seja pesquisadora parceira. Como que é pesquisadora parceira? Fazendo um dos nossos cursos de extensão ou pós-graduação e até mesmo pesquisando livremente nos nossos cursos livres. Ai, gostei demais. Essa é a primeira ação. Olha quanta coisa! É uma ação que se desdobra em 4. E outra ação bem concreta que a gente está começando agora, a pós-graduação Artes Manuais para o Brincar, e tem uma disciplina lá nas Artes Manuais para o Brincar, que foi criada a partir da experiência dessas ações do ativismo delicado. A disciplina chama-se Os Processos de Sustentabilidade Artífice. Comercialização, precificação, divulgação. É tudo aquilo que a gente está querendo aprender, querendo fazer, que a gente juntou todo esse acervo e vai trabalhar sobre isso. Vai construir conhecimento específico para nós, né? Que não vamos para uma galeria de arte, que não vamos, muitas vezes, não vamos também para a feira de artesanato. Então, onde que a gente fica?
Ementa, investigar os processos de sustentabilidade artífice em sua composição com questões de gênero, olha lá as ações do ativismo delicado, classe, raça, olha nós aqui outra vez, problematizar os fatores históricos e culturais envolvidos na precificação de objetos artesanais, coisa que hoje a gente vai pegar com a mão nesse nosso encontro. Exercitar e desenvolver estratégias e táticas não hegemônicas e anticapitalistas de comercialização, precificação e divulgação. E a docente principal dessa disciplina dentro da pós-graduação Artes Manuais para o Brincar é a professora especialista Luciana Bravin Aguilar. Ela está compondo um curso livre a partir disso. E aí ela vai estar conosco aqui para falar um pouco mais de como que vai se dar esse curso. Muito bem, os nossos encontros até agora. Vamos começar, já estou aqui faz tempo. Mas acho tão legal quando a gente mostra, né, como uma ação de estudo produz vida. Eu acho isso incrível. Então, o primeiro encontro nosso foi a apresentação do projeto. Muito legal, né? Muito legal a gente apresentar o projeto, discutir o que ia ser. É um vídeo incrível para a gente pensar junto, né? Porque ali está, digamos assim, a gênese disso tudo que a gente viveu esse ano. O modo de subjetivação ocidental, então a gente ali fez uma pesquisa genealógica, arqueológica, conversamos um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa lá desde a Grécia, como é que funciona. Depois, dicotomias nocivas à vida, também foi um programa da série muito bom, um ótimo episódio. Vida de qualidade do artífice, economia solidária e tudo isso nos permitiu chegar, digamos assim, pegar com a mão o nosso objeto de estudo, que é o preço, né? A questão do preço da artesania, o valor do feito à mão. E nessa questão a gente tem, então, a ementa, o que determina o preço, tempo de vida, conceito de preço verdadeiro em Rudolf Steiner. E aí, para a gente já passar para a discussão, para conversar, eu trouxe, então, uma citação de 1922 dele, tá bom? Ele diz assim: um preço verdadeiro é obtido quando uma pessoa recebe como contravalor pelo produto que fez o suficiente para que ela possa satisfazer o total de suas necessidades, incluindo, é claro, as necessidades de seus dependentes, até que ela novamente tenha concluído um produto semelhante. A gente está bem longe disso, né? Mas se a gente não começa pensando, estudando, concretizando isso, isso não muda nunca. E é isso que a gente vai fazer. Opa, aqui hoje, gente, deixa eu trazer minhas queridas. Oi, queridas, como estão? Gostoso, né? Quanta coisa que a gente realizou junto nesse ano. Quero agradecer demais. Como vocês chegam? Boa tarde. Eu estou emocionada, Nina. Não imaginei que a gente ia fechar um capítulo para abrir outro, né? Não imaginei. Os outros, né? Muita potência que a gente Muita faz. Potência mesmo, porque a gente foi construindo assim, muitas reflexões, muitos questionamentos, e aí poder ver que algo vai se materializar, né? Disso, que a gente não ficou só no campo da idealização, da filosofia, das ideias, mas que a gente vai poder aplicar, né? E tem muito serviço, muito. Mas não existe esse campo, Daniela. Toda vez que você pensa algo, isso é concreto no mundo. Não existe um campo que não atue diretamente, porque quando você pensa algo, isso já produz um outro modo de agir no mundo, né? Mesmo que você não tenha visibilidade dessa ação. Sim, com certeza. Tem que ampliar um pouco, assim. Mas eu estou muito feliz, e muito feliz mesmo. Parabéns, Lu, seja muito bem-vinda aí
novo projeto e pode contar com a gente. Tamo junto. Eu também, a Lu vai falar mais, né? Porque vai falar do projeto em si, que eu fiquei muito feliz. Gente, eu fiquei muito animada. Fiquei muito animada com a Nina Designer, com todos os assuntos. E, tipo, a Dani, eu fiquei emocionada também, porque a gente, às vezes, é isso, não consegue visualizar o quanto é que o caminho percorrido, às vezes, só aparece para a gente depois que a gente percorreu, né? Porque a gente vai andando e vai tentando. E é incrível, porque é como se... A gente vai falar hoje de preço, né? É como se o nosso tempo dedicado a isso, a gente foi dedicando, né? Por esse ano, durante esse ano todo. Você vai vendo o valor deles. A gente está falando, a gente vai concretizando o valor e vai pegando, e ele vai se desdobrando em uma riqueza. Isso é lindo, é muito bonito. E tipo, me sinto privilegiada, orgulhosa, honrada, sabe? E mais que isso, é como se eu me segura. Começa a ter um sentimento de segurança que é muito raro, né, na gente, assim, de segurança de eu tô junto com outras pessoas, né? Ver a Nina falando de aliança, isso é bonito demais, assim. Então eu chego assim, com esse sentimento, esses todos os outros, mas sentindo essa segurança dessa rede, assim. Obrigada. Lindo demais, né? Luciana Aguilar, bem-vinda ao nosso grupo de estudos para trazer a linha de fuga principal dele daqui. Ai, gente, eu que fico super feliz de estar junto e de poder pegar com a mão, né? Praticamente tudo isso que vocês vêm construindo, olhando cada pontinho que levantou e começar, então, a trabalhar isso e aprofundar, talvez, trazer novos questionamentos e novas inferências aí. Eu acho que é isso, a gente não consegue fazer sozinho, né? Então, a gente vai a um ponto e depois outro segue, que outro segue e vamos formando rede, que é isso, né? Então, sei. Eu penso assim, pelo menos, estou bem animada. Lu, conta pra gente, então, o que você anda desenhando aí? Porque eu vou contar como é que foi, gente. Eu estava lá, fazendo plano de curso do Artes Manuais para Brincar. E aí, eu falei assim, gente, precisa incluir. Como que eu vou incluir? Eu inventei um título, mais ou menos assim. Coloquei umas coisas e falei, vou colocar uma professora. Quem? Só pode ser a Lu, porque raça, classe, né? E gênero é a praia da Lu. E nós estamos vivendo no ateliê de educação os dramas, né, da vida de viver de artesania. Porque não é porque a gente pensa sobre a artesania de forma acadêmica que isso difere. Né? Eu estava pensando isso esses dias. Não difere do fazer a boneca e comercializá-la. Por quê? Porque todo aparelho de menos-valia que a artífice do brinquedo sofre para vender a sua bonequinha com preço justo, nós sofremos nos nossos cursos de pós-graduação, extensão e cursos livres. Porque na pirâmide, como a gente estudou muito aqui, na pirâmide de valor que a sociedade ocidental produz, nós estamos lá abaixo da linha da miséria, né, gente? E isso se reflete, não importa se seja lá na academia, num doutorado, porque quando eu estava fazendo doutorado, eu era a mocinha do pano de prato, né? Então, não importa onde você esteja, a estrutura, porque essas questões são estruturantes, a estrutura da menos-valia das artes manuais, ela impera. E a Lu está muito perto disso, porque a gente rala demais para conseguir dar visibilidade ao que a gente faz no mundo. Muito bem, Lu, passo a palavra para você agora que eu contei a gênese aqui da ação.
E eu fico pensando uma coisa, Nina, você falando agora, que a gente está nas artes manuais não só no lugar do estudo, mas também implicada nele, né? Porque a gente está fazendo o paninho de prato, a gente está fazendo um tapetinho, um quadradinho, boneca, e assim, por mais que muitas vezes a gente fique nesse estudar as artes manuais, a gente não está apartada dela, a gente está dentro dela produzindo arte manual para o nosso cotidiano, inclusive, né? Nós não somos o sociólogo, o antropólogo que olha de fora, né? Aquele folclore ali materializado. Não, não é isso que a gente faz, né? A gente está lá costurando, escrevendo e fazendo. E aí, o que eu pensei, né? Pensei, então, para esse curso livre, trazer as aulas gravadas, então, 8 aulas gravadas, e pensei em fazer essa costura que eu marquei como mais latente em mim, que é a questão de gênero, classe e raça, que está na ementa, né? Como a Nina leu para a gente, os fatores históricos e culturais, as estratégias e táticas não hegemônicas e anticapitalísticas, a comercialização, precificação e divulgação, e fazer uma costura disso tudo em todos os módulos, né? Como um aprofundamento de cada ponto que vocês já trouxeram nos vídeos do valor do feito à mão, né? E aí fazendo essa costura... Do valor do feito à mão e de artes manuais e gênero, isso, né? Porque a Luciana, ela vai ampliar, digamos assim, de modo mais sistematizado, aquilo que a gente discutiu no Ativismo Delicado, né? Durante todo o ano. Utilizando, inclusive, as referências que estão no site, né? Que tem referência para uma geração inteira. Ou mais, talvez 2 gerações. Então, e aí construir esses cursos de forma online, gravados, mas também trazer uma interação no Telegram, talvez uma conversa ao vivo por mês. Então, eu acho que é importante essa troca também acontecer. E o que é importante, gente? A Luciana, ao fazer isso, ela também vai ser sustentada, né? Porque assim, como que você vive a partir daquilo que você faz? Como que quando você recebe um conhecimento, você apoia aquela pessoa que está sistematizando esse conhecimento para você? Isso é a rede. A rede não é você mamar nas coisas que tem, surfar nas coisas que tem gratuitas, fazer ali que nem aquele Gollum, né? Gollum? Aquele cara que está sempre curvado sobre si mesmo, buscando o anel, não é? A imagem é horrível, mas, sabe, aquela coisa da avidez, para você solucionar o seu sozinho. Não, é aquela questão, você contribui, né? A Luciana vive daquilo que ela está gostando, tendo gozo de fazer, você aprende, constrói junto maneiras da gente sair dessa, não é? De você resolver as suas questões de precificação, divulgação, juntas. Porque não é para ser empreendedora, sim, né? E conseguir mais likes do que a moça do seu lado que está ali pelejando, não é? Muito bem. Eu acho que é isso. E você tem uma ideia? Vai começar o ano que vem? Vai começar esse ano? O que você imaginou? Eu imaginei começar um módulo já em novembro, né? Daqui, lá no dia 20 de novembro, eu pensei nessa data, porque é uma data bem importante, e aí fazer um vídeo por mês e galgando até o final. Em 8 meses. Legal, legal. Muito bem. E aí, esse curso livre da Luciana também vai compor rede com o povoamento, também compõe rede com a ação afirmativa, que é uma ação que eu não trouxe aqui, mas que também deveria ter trazido, né? Porque agora que eu me toquei, que é ação afirmativa, o que é ação afirmativa? A gente criou um grupo,
em vários níveis, para aquelas pessoas que gostariam de estar conosco, mas não têm recursos financeiros, para a gente tentar se fortalecer, né? E dar visibilidade às nossas ações, atrair pessoas que sim podem pagar, porque muitas pessoas podem. Nosso campo é da classe média alta, né? Só que a gente não chega em lugar nenhum, ninguém nem sabe que a gente existe na maioria das vezes. Então, para a gente se fortalecer, para que venham alunas pagantes, né, pesquisadoras que sustentem financeiramente os projetos e que possam, com isso, viabilizar o estar dentro das ações, não financeiramente, que são as pessoas que vêm a partir das ações afirmativas. Então, isso é mais uma coisa que surgiu do amadurecimento da nossa trajetória durante esse ano todo, né? Por quê? Porque, sabe, a gente vai pensando, a gente vai olhando no olho da crise, vai pensando em soluções. Elas não são definitivas, mas são ações e movimentos para que a gente encontre outras maneiras de estar no mundo, não é? Muito bem. Eu também estou bem satisfeita, gente. Sabe que, olha só, a gente estava para finalizar esse grupo e não finalizava. Se a gente tivesse finalizado na data que estava marcada, a gente não teria amadurecido todas essas ações que agora a gente pode apresentar. Ontem, quando eu estava montando, né, essa nossa apresentação inicial, eu estava pensando sobre isso. Isso tudo surgiu daquela data que a gente ia terminar em agosto, né? De agosto em setembro, essa primavera, nossa, brotou tudo isso. Ai, que delícia. Muito bem, mais alguma coisa que você queria trazer, Lu? Não, eu acho que é isso. Estou bem ansiosa já. E logo bem. A gente começa a divulgar. Então, bora lá, né, gente? Falar da nossa ementa de hoje. Hoje a gente vai falar de preço. O que a gente chegou perto desse preço, né? Um pouco dessa apresentação já deu, digamos assim, o norte, aquilo que a gente tem como uma conclusão. Porém, hoje a gente vai olhar mais demoradamente a questão do preço, né? E aí eu queria rodar, a Luciana vai ficar aqui com a gente. Lu, quando você quiser também, a gente vai meio livre, assim, conversando. Quando você quiser trazer alguma questão também que você acha, pode entrar na conversa. E aí eu fiquei... A gente tem dois... Bem, a gente não, né? Eu me peguei em dois textos, né? Textos que a gente já tinha passado por eles aqui, mas que a gente passou por eles na questão da artesania e da qualidade de vida do artífice. Não, na vida de qualidade, né? Porque ele já desconstruiu esse termo mais do senso comum, que é qualidade de vida, que aponta para esse individualismo, que aponta para outro lugar que não o bem viver. Né? E o que a gente está aqui comprometido é com o bem viver. E aí esses dois textos me chamaram muita atenção. Eu coloquei eles na roda de novo, não sei se vocês leram. O primeiro texto é Institucionalização do Trabalho Artesanal, Classe Social e Identificação Cultural em França e Brasil. Sabe, esse texto, para mim, ele foi meio que uma epifania. Porque a gente vai vivendo, eu tenho 30 anos nesse jogo, profissionalmente, né? Mas eu sou uma criança da escola alemã. Eu faço artes manuais desde a pré-escola. Seriamente, bordado, frivolité, rechelier, blá, 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 todos esses E's que existem por aí. Né? Então, eu tenho uma vida, 60 anos quase, de contato com essa artesania e nunca tinha parado para pensar, digamos assim, no ponto da genealogia, na genealogia das artes manuais aqui no Brasil, da questão da artesania aqui no Brasil. Eu nunca tinha pensado sobre isso. E nunca tinha pensado que aquela mentalidade que eu tinha não era que existe aqui no Brasil, e por isso meu tensionamento
A gente vai falar mais especificamente, mas quero falar mais da parte afetiva mesmo. O que me afetou nesse texto? O meu pensamento de artesania é europeu. E o meu jogo diário da artesania, a artesania que está me cercando, é essa artesania folclórica brasileira. E aí tem um campo de tensionamento que eu nunca tinha percebido. Eu sabia que tinha um caroço debaixo desse angu, mas eu não sabia qual. Então, esse texto, para mim, ele foi epifânico. O outro texto é um texto que está na apostila de uma das nossas bonecas, né? No Brincar para Viver, que é um texto que vai falar... ele chama para um novo modo de fazer economia associativa, uma introdução ao preço verdadeiro, da Meg Freeling. Peraí, deixa eu falar. Esse que da Epifania, do Daniel Roberto Vega Torres, está no nosso site. Esse também, da Meg, também está no nosso site. E é um texto que há alguns anos eu li, ele é muito atual ainda, apesar que hoje eu já podia dar uma dobrada sobre ele, questionar algumas coisas, mas eu acho que ele traz uma questão que também me é cara, que é a questão do sentido da artesania, o preço ligado ao sentido. A Meg, ela traz dois exemplos. Um é do mesmo brinquedinho, né? Do mesmo brinquedinho de madeira, um construído por uma comunidade Amish, estadunidense, e outro construído, digamos assim, anonimamente, num desses sites de venda que tem por aí, né? Do preço mais barato, mais rapidez da entrega, toda essa questão de acelerar o fluxo do consumo, né? Para evitar que ele seja pensado, organizado, né? Enfim. E ao fazer isso, ela questiona, até acho que anotei aqui a pergunta que ela faz, né? Sobre a questão do preço verdadeiro, que eu vou trazer para... Ela fala assim, então, minha pergunta atual, qual é o preço verdadeiro para cada um dos barquinhos de brinquedos movidos a balão no catálogo de uma loja que ela traz, né? No mesmo catálogo da loja, tinha o mesmo brinquedo com dois preços diferentes, e esse é o tensionamento que ela apresenta. Bem, a gente viveu, eu passei para Daniela e para Lu, mas não sei se elas foram lá aí. Eu preparei toda a minha fala a partir desses dois textos que apresentei, e aí vou liberar a fala, tomar um chazinho, enquanto vocês vão circulando aí a palavra, depois eu volto com os meus pontos de anotação. Então vou falar, estava esperando a Dani. Eu vou falar um dos pontinhos, mas antes eu vou deixar uma pergunta. Eu acho que você vai entrar nisso, Nina. Fiquei muito curiosa com essa epifania sua do texto, da diferença entre o seu pensamento de artesania europeu, em contraste, né, em confronto com o folclórico brasileiro. Porque lendo esse texto que faz essa comparação, né, da artesania na França e no Brasil, eu também tive várias percepções que nunca tinham estado em mim, assim. A diferença de uma composição coletiva na Europa, né? Eu entendi assim, um lugar mais coletivo, de classe, né? Mais classe média. Enquanto no Brasil, a gente já falou isso bastante, né? Que o artesão no Brasil é individualista, em geral. Né? Ele quer concorrer a Nina fala sempre, ele quer concorrer com o vizinho, ao invés de criar
essa rede. Então, eu queria saber se você vê isso na Europa como uma rede mais... uma rede mais segura mesmo, como a gente estava falando. E um pontinho que eu quero tirar antes, essa coisa e um outro ponto sobre esse texto dessa comparação da artesania é que logo no início dele ele fala sobre esse novo olhar sobre as pessoas que fazem trabalhos à mão e esse novo valor que alguém, eu não quero usar a palavra mercado, porque eu quero salvar a palavra mercado. Tem o mercado do mundo bizarro, que o mercado do mundo bizarro, vou falar assim, chama as pessoas que são agora as pessoas são criativas, né? Não é mais artesão, são os criativos. E esses criativos, há um tempo eu já venho pensando que é a nova commodity mundial. Assim, depois das pessoas explorarem, né, os recursos que a gente podia, estou falando assim, a gente em países como o Brasil, né, que agora, né, os países sul-americanos, depois que o mundo explorou os nossos recursos todos materiais e aí está quase nos esgotou, agora vem essa história de somos criativos e virou uma nova commodity. Assim, as pessoas querem que o tempo inteiro a gente invente coisas e seja criativo e inovador. E isso é uma coisa que onde vai parar? Assim, e as pessoas roubam isso. Assim, esse mercado bizarro, falando esse mercado bizarro como se fosse aquela... Lembra do Liga da Justiça? Aquele desenho animado? Não tinha um mundo bizarro? Assim, esse mercado bizarro. É isso que eles fazem. Tudo eles querem, tudo muda de lugar. A gente está bem e num cliquezinho eles transformam uma coisa que é natural da gente, né? A criatividade, a nossa possibilidade de olhar para uma coisa e pensar de uma forma nova para solucionar coisas. Não, eles querem capturar isso, querem roubar e criar uma ideia, aí criam coisas. Lu, deixa eu só dar nome para eles, para a gente não cair na falsa dicotomia, nós e eles. Esse eles é justamente o aparelho capitalista. Sim. Exato. Isso. O aparelho capitalista que nos subjetiva. Porque assim como o racismo, o aparelho capitalista nos é estrutural. É isso. E é um projeto, né? Isso que a Lu está descrevendo é o projeto do sistema capitalista, né? É isso que ele quer. E aí, uma das pesquisas que eu estava fazendo para chegar aqui, que chama a economia do desejo. E é isso, eles instauram uma necessidade, um desejo, depois transformam aquilo que já era... tiram a utilidade ou distorce a questão da utilidade para colocar um outro desejo e transformar em um outro produto. Então, num ciclo, numa bola de neve que nunca tem fim, né? Então, acho que já é o projeto e é isso mesmo que ele foi construído para funcionar assim, já foi muito bem pensado. Sim. Então, nossa, estou com muitos pensamentos aqui. Tu terminou, Lu? Eu acho que tu não terminou, né? Terminei. Não, Dani, pode falar que é legal essa coisa. Fala aí. Ah, tá. Não, eu tô com um monte de coisa assim na cabeça, não sei nem se consigo botar para fora, né? Mas realmente, assim, tudo vira produção, né? Tudo vira produção, é uma anestesia, né? Eu tava pensando aqui, me veio à mente a questão da era da alma da consciência, né? Tudo nos desvia disso, né? A gente vai no fluxo. Então, assim, a artesania ela é muito marginalizada, né? Ou ela se transforma num fetiche folclórico, né? Que não tem utilidade, que é um adorno, ou ela não é valorizada a partir da pessoa que está ali, né? Diante.
E quando vocês colocaram a questão ali das redes, né, é que a gente, o ser humano em geral, assim, ele trabalha a partir da escassez, né? Então, é tudo tão disputado, é tudo tão concorrido, né? A gente precisa garantir uma sobrevivência, então a gente vibra na escassez. Então, se eu tenho alguém, essa pessoa que faz algo similar ao que eu faço é concorrente, né? E eu não consigo conceber essa maneira de agir, assim, porque eu acho que quando a gente se apoia, né, cada um tem o seu lugar, cada um ocupa, né, algo, assim, porque ninguém é igual a ninguém, né? Então, aquilo que a minha vizinha faz, né, eu celebro, porque é diferente do que eu vou conseguir fazer em relação à arte, né, e à artesania. E aí eu estava pensando em relação a questão do preço verdadeiro, né, que é aquele que consegue suprir as necessidades. E aí vem uma outra questão também, qual é o conceito de necessidade? É algo que vem de fora para dentro também. A sociedade me diz o que eu posso, né, determinar como necessidade minha. Enquanto a gente tem, sei lá, corpo, alma, espírito, né? A gente tem necessidade de cultura, a gente não quer só dinheiro, né? A gente quer dinheiro, amor, balé, diversão, não é? Então, assim, como que eu vou conseguir? Bom, então, eu... Só falou, aquela louca pirâmide de Maslow, Isso, né? Eu estava pensando nela. Né? Então, assim, bom, se eu sou uma artesã, se eu conseguir comprar minha comida e pagar minha casinha, tá valendo, porque essa é uma necessidade, né? Que, sabe, eu não estou nem conseguindo falar hoje, porque é tanta Mas coisa. deixa eu falar da pirâmide, gente, está no nosso site, tá? Está numa dos nossos encontros. Então é isso, sabe? Alguém vai determinar qual é a minha necessidade, o que eu tenho direito de necessitar, né? Enquanto que eu sou um ser humano único, né? Bom, mas aí o que é luxo, né? O que é necessidade básica? É tão complicado isso. Eu sou grata, assim, por termos esse lugar e esse coletivo onde a gente consegue fazer crítica, né? Consegue pensar sobre isso e propor realmente alianças, porque isso ajuda a ancorar uma luz, né? Eu fico pensando, a gente sustentou uma chama durante todo esse ano, né? Nos vários grupos que a Nina fomentou de temas diferentes que se interligam, a gente foi ali, não importa o quanto a gente aprofundasse, mas a gente estava ali marcando resistência, sabe? Me arrepio. É resistência. Enquanto eu existir, eu não vou me conformar. Queria só alinhavar, então, a história do mercado. Só posso... Porque, para não ficar solto, quando eu falei o mercado mundo bizarro, que é isso mesmo, é o capitalismo, é o projeto capitalista, eu estava querendo fazer também uma contraposição ao mercado, que é um acordo de confiança entre as pessoas, que deveria ser isso. O mercado deveria ser um ato de fé, um ato de confiança, um retrato de um mundo. Eu vou repetir mais uma vez o que eu falo, essa palavra, justiça, um mundo justo. Então, quando a Nina traz essa epígrafe do Steiner, né? Um preço verdadeiro é obtido quando uma pessoa recebe como contravalor pelo produto que fez o suficiente para que ela possa satisfazer o total de suas necessidades, incluindo, é claro, as necessidades de seus dependentes, até que ela novamente tenha concluído um produto semelhante. Assim, eu gostei muito fiquei pensando sobre isso, porque normalmente quando a gente vai compor o valor, a gente compõe o que eu gastei, né? É um tempo para trás. E ele traz esse tempo para frente. Não, o que eu preciso para continuar continuar em pé, né? Continuar em pé, os meus continuarem em pé. Então, são esses cliquezinhos, são muito sutis, na verdade, mas são gigantes. É gigante a gente pensar para frente da pessoa, que você sustenta a vida da pessoa, e não é uma coisa que você começa a contar para trás como se fosse,
enfim, então, assim, na composição de preço, quando a gente vai compor o preço, pensando nessa riqueza, o tempo é a nossa riqueza, né? Pensando no tempo, eu até escrevi uma coisa aqui sobre o preço. Então, essa composição de preço, que no fundo, é traduzida em dinheiro, assim, em dinheiro que eu digo, essa moeda que a gente usa para comprar coisas e tal, ela tem que representar algo muito maior, tem que representar o símbolo dessa confiança, né? Eu acho que é esse ladinho que a gente tem que tentar olhar, porque a gente fica realmente subjetivado por esse projeto e a gente está o tempo inteiro em cima dele, né? Então, eu vou lá na Dani primeiro, porque ela trouxe uma pergunta que tem uma resposta clara, novamente, na definição de capitalismo. Porque ela pergunta, quem é que vai dizer o que eu necessito? Você necessita o que você necessita. Mas o que é o capitalismo? É a acumulação. Ninguém necessita acumular. Lá no nosso site está também a entrevista que o Leonardo Atushi, da TV 247, fez com o nosso professor Lanislau, né? E aí ele diz que o dinheiro que está acumulado nos paraísos fiscais, só para vocês terem uma ideia, ele é maior do que o PIB dos Estados Unidos e da China juntos. Então, a deformação não está no mercado da troca de mercadorias, da venda de mercadorias, da substituição de mercadorias por moedas para facilitar as trocas, né? Como a gente não chegou, eu queria ter chegado. Quem sabe o ano que vem a gente consegue pelo menos os 3 primeiros capítulos do Capital para a gente entender e se descolar dele. Fala, Lu. Eu estou falando, já topo. E aí, olha só, a acumulação é a questão. Por quê? Porque o próprio professor ontem estava dizendo que se dividisse a riqueza do mundo, só o excedente, os ricos continuariam ricos, só o que está parado daria uma renda para cada ser humano do planeta de R$11.000 por mês. Então, não é? A questão não é as relações sociais, a questão não é a vida viva, o que eu necessito, se eu gosto mais de usar isso ou aquilo, se eu vou no balé, ou se eu vou na academia, ou se eu vou no teatro, ou se eu vou no show de música. Então, isso é a vida. A questão é a acumulação de coisas que ninguém em 30 vidas poderá usar. Dá para entender, gente? Por isso que todas as nossas ações, eu lembro quando eu falei isso para a Lu nem sabia que a gente não era capitalista, todas as nossas ações são porque não basta não ser capitalista, tem que ser anticapitalista. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser fascista, tem que ser antifascista. Não é? Não basta não ser sexista, tem que ser antissexista, etc. Anticapacitista, antietarista. A gente tem que lutar contra essas forças que nos estruturam, porque o capitalismo está em nós. E é uma força da alma. É uma força da alma, que é a força que na antroposofia chamamos de arimânica. Né? Há uma composição na nossa alma que é assim. Mas
não é pura, tá, gente? Eu não queria nem ter entrado nesse assunto, porque daí dá um desvio muito louco. Mas, só para dizer que o capitalismo não são eles. O capitalismo somos nós. Está em nós. O racista não são eles. Os racistas somos nós. Os machistas não são eles. Os machistas somos nós. Né? Então, assim, o mundo é com a gente dentro. Isso é lindo, porque se é com a gente dentro e a gente quer mudar, a gente está trabalhando para isso. Né? Está trabalhando com isso, olhando, reorganizando, pensando sobre essas forças em nós e na imanência do vivido, tentando mudar cada uma dessas coisas em nós. Ah, mas eu sou só eu. Não sou só eu, porque se você está fazendo isso aqui, isso está irradiando para muitas outras pessoas. E nós somos muitos. Nós somos muitos. Porém, não dominamos os meios de comunicação. Porém, não temos visibilidades. O fato de nós não sermos visíveis hegemonicamente não diminui a nossa potência. Porque nós sempre existimos aqui em todos os tempos históricos, né? E estamos transformando. A Dani fala assim, que essas coisas não levam fora da alma da consciência. Eu digo, não, essas coisas são a alma da consciência. Porque quando a gente consegue, através dessa capacidade maravilhosa, contemporânea, recém-inaugurada em nós, que é olhar para aquilo que somos, o que nos estrutura, aquilo que era naturalizado deixa de ser natural. Aquilo que era lugar comum deixa de ser comum e passa a ser problematizado. E isso é a ação da alma da consciência. Essas 4 ações que nós tivemos aqui no Ativismo Delicado durante esse ano são exercícios de alma da consciência, que é desnaturalizar aquilo que parece assim mesmo. Né? Muito bem. Então, eu vou passar a palavra de novo para rodar, porque eu fui para outro lugar muito diferente do que eu tinha planejado, mas a gente vai seguindo assim mesmo, já estamos acostumados, né? Opa, depois eu tenho que editar. Eu não quero editar hoje, não, que eu estou ocupada. Gente, fala aí. Eu vou pegar a fala, tá vendo? Não, mas eu vou voltar com a coisa do tempo, porque o que ficou para mim dos textos, Nina, é uma coisa o coletivo e o individual, essa, né? Que a gente ainda trabalha a artesania muito num lugar individual, então a construção do preço é uma construção do que a Dani falou, de escassez. Você até diminui o preço porque você quer vender por causa do outro. Você quer vender, e aí eles não entendem que é um roubo. A gente rouba o nosso tempo, o sistema capitalista rouba, ele acumula em cima da nossa riqueza, que é o nosso tempo, e a gente também rouba o nosso tempo. A gente, quando faz isso, quando a gente se porta como um indivíduo só, querendo, abaixando o nosso preço para vender o outro, a gente também está roubando o nosso tempo. Então, e eu acho que tudo conflui para essa palavra tempo. Não é? Quando no texto fala qual é o preço justo, falando do barquinho, do primeiro texto, não, do segundo texto, do barquinho de madeira feito pela comunidade Amish e feito na China. Eu fiquei pensando, se for pensar nesse preço justo, o barquinho da China ainda tem que custar mais caro, assim, se for preço justo no sentido, quem é esse trabalhador que está lá na China sendo explorado? É porque a gente não paga isso porque é barato, porque quem está ganhando isso é o dono da empresa, é o dono da indústria que está roubando o tempo de todo mundo.
Então, eu nem sei como caberia uma indústria chinesa nessa nossa história, eu nem consigo imaginar. Porque nem cabe esse valor, porque se você for pensar no preço que seria justo, é justo para quem? Esse preço vai chegar ao trabalhador chinês? Não vai. Porque para um barquinho de madeira chegar aos Estados Unidos a ser vendido naquela loja que o texto fala, ele ainda teve que atravessar o mundo de avião, de navio, então ainda tem esse custo. Pegada. Oi? A pegada ecológica. Exato. Então, assim, eu não sei, é um imbróglio, assim, é uma... Olha só, devo trazer umas referências a partir da sua fala. Primeiro, a história das coisas, tá? Tá lá no nosso site também, a história das coisas, que vai mostrar como que o trabalho não está implicado no valor, né? O trabalho do bonequinho que vem. Né? Eu não quero nem demonizar a China, desse modo de composição de preço, né? Hiperindustrializado, da manufatura hiperindustrial, tá? Como que o valor da mão de obra não está dentro disso, como esse preço é construído fora do valor do tempo, do trabalho, de tudo, como está lá na história das coisas. E a outra referência... Você ia falar, Lu? Pode falar. Eu quero pegar a referência também do vídeo que você falou, que eu fiquei impressionada com esse dinheiro dos 11 mil dividido. Tá no site também. Tá no site o vídeo, tá no site a história das coisas, mas eu queria trazer também a questão que para além do valor do preço, o que está em jogo no texto da Meg é a questão do valor de vida, né? E aí, a outra referência que você falou, tudo se limita no tempo, no outro grupo de estudos, Artes Manuais e Gênero, o nosso último programa justamente termina com tempo. Então, convido todos vocês a assistirem aqui mesmo nessa playlist o último trabalho, Tempo. E lá nesse vídeo a gente vai trazer os múltiplos modos de pensar o tempo. Né? Então, tem muita coisa aí para a gente estudar, né? É lindo quando os grupos se conectam dessa maneira. E eu vou colocar lá na nossa página, para vocês não se perderem, apesar que está na mesma guia, Artes Manuais e Gênero, esse vídeo sobre o tempo, para a gente ampliar por aí também. Muito bem. Ótimo. Mais alguém? É gostoso quando a gente começa a se referenciar na gente mesmo, né? É sobre o tempo. Tá aqui no site. É sobre o tempo. Tá aqui no YouTube mesmo da gente. Porque essa que... Pode falar. Pode concluir. Não, eu só ia falar porque uma coisa é a gente discutir sobre o tempo solto. Outra coisa é discutir sobre o tempo na perspectiva das artes manuais e gênero. Já muda, né? Porque quando a gente coloca a casa, o gênero, tudo isso muda de figura. Muito bem, vamos em frente. Quando a Lu trouxe agora de novo essa imagem, né, do brinquedo que produzido em lugares diferentes, né, e de formas diferentes, eu me lembrei agora que ontem eu estava na sinaleira, estava passando de carro, e aí tinha um menino vendendo esses panos de cozinha, sabe? Panos de cozinha que já vem com o desenho pronto, que a gente faz aquele biquinho de crochê e tal. E aí a plaquinha que ele anunciava era 5 panos de prato por R$10. 5. Aí eu olhei aquilo e continuei andando. Aí depois eu fui fazer as contas, R$2 cada pano de prato.
O pano de prato, ele custa mais do que isso, ele purinho, né? Se tem uma pinturinha, se tem um biquinho de crochê, então, e fora o trabalho, né? O tempo de vida ali daquela pessoa. E eu fiquei pensando como que se aproveitar disso, né? Como uma oportunidade, né? Às vezes as pessoas pensam, é uma oportunidade, né? Eu vou comprar 5 panos de prato por R$10. É uma baita oportunidade. Oportunidade para quem? Né? Eu fiquei com essa pulga aí agora que eu estava no automático e depois veio o plim daqueles R$10, né? E achei um absurdo aquilo. Enfim, só queria trazer isso como imagem, que isso acontece o tempo inteiro, né? Com as artesãs que fazem guardanapinhos, descansos de panela, colchas, né? Colchas, enfim. Né? A gente é subjugado assim, pelo mercado. É roubo, Dani, é roubo. Agora eu só estou pensando nisso, é roubo. Mas olha só, gente, é um roubo estrutural, porque a gente está olhando para os produtos e seus valores, e não para os modos de produção. E aí não há como comparar o mesmo produto que venha num determinado modo de produção com um outro. Mas a falta de letramento do consumidor e a falta de letramento da artífice faz com que elas confundam e se comparem, não é? Se comparem, mas a mesma coisa custa X feita na indústria, então o meu tem que custar menos para eu poder vender. Na medida em que se estude isso, na medida em que comece-se a entender o valor de vida, o preço verdadeiro, e que aí eu vou pedir licença para voltar no meu texto da Epifania. Porque olha o que é para mim a epifania nesse texto que está disponível para todas vocês lerem. Quando eu comecei a observar institucionalidade do trabalho artesanal na França e no Brasil, o que foi epifania para mim foi a posição do consumidor e o para quê do trabalho artífice. Nós, como Brasil, somos uma colônia, certo? Então, vamos deixar ela, vamos colocar essa informação bem assim, clara, e esperar um pouquinho. Na França, e eu estou de novo olhando modos de produção. Tem até uma coisa que eu anotei, que eu esqueci de colocar aqui, porque é assim, ó. O que a gente produz, para quem, em qual impacto ambiental? Lá da fala do professor ontem. Então, na França, né? Mundo antigo, modos de subjetivação que vieram se transformando, berço, a Europa, berço da Revolução Industrial, tudo isso, tá bem, gente? Mundo antigo. Lá, a artesania é estrutural da vida. Lá, eu compro produtos de artesania na minha feira regional, a compota que a vizinha a 2 casas fez, para eu usar a minha compota todos os dias. Lá eu vou comprar minha blusa, e eu lembro perfeitamente, eu na Europa, eu tenho uma amiga querida em Sintra, que faz malhas a partir do fio, ela pega a lã, processa, limpa a lã, fia, tinge e faz as malhas. Que ela falava assim, eu tenho pessoas que compraram na feira de mim há 15 anos que chegam com um furinho, eu já falei isso porque eu adoro essa história, que chegam com um furinho e perguntam se podem mudar,
se eu posso consertar, se dá para arrumar, certo? Então, essa tradição de você usar produtos artesanais feitos por mãos humanas, que você conhece ou não, mas feitos por mãos humanas, para o seu uso cotidiano, para a sua vida. Isso é, digamos, os modos de subjetivação da artesania na Europa que o autor traz, o Daniel, como o exemplo, o caso França. O que é no Brasil? Uma colônia subjugada, extraída todas as riquezas, onde a industrialização chegou como processo de poder dessa Europa, como mais-valia da mais-valia da mais-valia, onde a industrialização chegou arrasando a terra, onde a estética e a vontade de riqueza sempre esteve atrelada ao produto industrial como aquilo que é o mais moderno, o mais contemporâneo, o melhor, porque todo o lixo do mundo antigo veio parar aqui, então toda aquela comida processada que não é comida lá, é comida aqui, né? Aqui e na América toda, nas Áfricas, nem vou falar, mas na América toda, né? Haja visto os modos de alimentação estadunidenses, por exemplo, né? Enfim. Então, nada disso é individual, eu quero deixar isso claro. Nada disso é um processo, digamos assim, descolado do processo de colonização. Todo esse gosto pelo industrial que nos subjetiva, ele tem um endereço certo, que é produzir mais-valia e mandar os recursos para os paraísos fiscais de gente que não devolve o dinheiro para nós mesmos. É tudo um aparelho, gente. Mas o que me chamou a atenção? Que esse país espoliado como o nosso, quando ele teve uma das suas primeiras, digamos assim, ondas nacionalistas, buscando a tal identidade nacional, ele usou artificialmente aquilo que era, como lá na Europa, de modo mais rudimentar, misturado com questões indígenas e africanas, da diáspora africana. Ele usou essas forças artesanais que eram do uso cotidiano de determinados povos da zona rural para transformar em artesanato brasileiro no sistema de produção de uma identidade cultural. Artificialmente. Perdão. E aí, eu até anotei, essa produção de subsistência recebeu uma injeção de glamourização e, ao invés de permanecer apoiada pelos seus pares, né? Como produção de subsistência, virou produção de bens, até tem um nome aqui, bens de luxo. E o artesanato virou uma perversão. O artesanato, como a gente conhece, ele é uma perversão. Porque ele é algo que é feito para aquela pessoa que vem naquele carrão, certo? SVU, não sei como é que chama, que para a beira da estrada, que vê uns penduricalhos de coisas ali, vai lá, negocia e pega aquilo e fala, nossa, tinha uns índios vendendo umas coisas lindas na beira da estrada, eu fui lá, ele queria 10, eu dei 5. Olha, e aí vai colocar na parede, não para o uso, mas para
voltamos lá ao nosso primeiro encontro, para pilhar como expoliação da cultura do outro. Então, o aparelho artesanal do artesanato criado no Brasil, ele é pervertido. E se nós, que gostamos e fazemos artesania, não compreendermos que nós não produzimos bens de luxo, porque é isso que a gente quer, que seja pago o nosso preço justo e que a ricaça entenda que a gente tem que comer na próxima semana e que eu só vou demorar uma semana para fazer outra boneca. Então, que eu vendo cada vez mais caro as minhas bonecas, e aí voltamos numa integrante nossa aqui, que logo saiu, que foi a Andréia, mais cara a nossa boneca, para quem? Para essa meia dúzia de pessoas que podem pagar, para que ela tenha mais uma boneca na coleção dela de muitas. Ao invés de, entre nós, usarmos a calça que uma de nós fez, a boneca que a outra fez, para o uso da única boneca da minha filha, a boneca do coração. Compreende? A lógica é completamente diferente. Quem vai à feira de artesanato no Brasil, quase sempre, vai em busca de pechinchas e coisas que viram lixo. Lixo! E não para fazer a sua feira semanal. A gente tem que ir para a feira de artesanato, como a gente vai para a feira de verduras, legumes e frutas. A gente tem que ir lá para ter duas calças, uma que fez a Lu, outra que fez a Daniela. E aí pronto. Quando elas estiverem puidinhas, a gente vai ali para a dona Luciana Aguilar, que serve, e vai servir. E essa rede de sustentação de vida necessária, pois não acumulativa, porque é a acumulação que não é necessária. É a expoliação do outro que não é necessária. A vida é sempre necessária. Não importa o meu gosto, a não ser que o meu gosto seja pervertido para a acumulação de bens e a expoliação do outro. Bem, eu falei demais, e ainda não sei falar disso, mas eu queria muito aprender, sabe, gente? Queria muito, ainda são só ideias. Eu fiz umas listas também, mas vou abrir a palavra para vocês, depois eu volto para as minhas listas. Quer falar alguma coisa, Lu Aguilar? Ô, Nina, eu acho que você falou tudo. Na verdade, assim, tudo no sentido... Você foi no ponto do... É isso. A gente no Brasil vive essa artesania perversa, essa identidade capturada, né? A identidade, o patrimônio, na verdade, o artesanato, esse artesanato da feira, que seria para a gente viver com ele virou uma coisa, ou seja, viver com ele é uma coisa fluida, né? Que a gente convive com ele perece junto com a gente, até porque a gente convive com ele. Ele virou uma coisa patrimônio estático, como se fosse um monumento na parede. O sistema, né, o governo na época, a ditadura, quis criar uma identidade nacional artificial. Quer dizer... Getúlio, lá nos anos 30.
Não que isso por si seja ruim, entende? Porque, claro, é preciso uma identidade nacional. É. Claro, é preciso construir e valorar aquilo, mas são os modos. Sim. E o que a gente faz com isso? O que a gente fez com isso, né? É uma questão de consciência, de tomada de consciência, é educação, no fundo. É isso, as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. Porque a mulher do carrão e a menina que faz, a mulher que faz, nenhuma das duas sabe. Por isso a gente está aqui. A gente tem que estudar sobre isso. Ninguém tem consciência. É estudo. É isso que a gente precisa. Tá nesse caminho. Preciso dizer mais nada, não, também. Me sinto muito contemplada e grata. Sim, mas ainda tem muito para ser dito. Não, mas eu digo agora, nesse momento, assim, entende? Porque eu acho que a gente fecha, assim, esse pacote de encontros de uma forma muito promissora, né? Porque tem muito serviço pela frente, né? Então, acho que a gente conseguiu, enfim, abrir um caminho e que bom que daí surgiu esse projeto que a Lu vai abarcar. Eu já quero me inscrever para estar junto nisso, porque não termina aqui, né? Não. Mas eu acho que tu conseguiu pegar, assim, muito... Nossa, foi lá profundo, né? E aí a gente tem que começar a investigar cada vez mais e ir, ó, desinosando. Porque lembram que a gente trouxe na qualidade de vida do artífice, o caso daquela jovem que não queria fazer aquilo, mas que estava folclorizada, fazendo artesania em série, e o que ela menos queria, ela está lá. Porque é tão complexo tudo isso, né? É tão complexo. E o que está por trás disso tudo, gente, é o capital. E aí mecanizou, né? O fazer manual, o fazer autoral, ele virou produção em série, realmente, isso. Né? Como que tu consegue, assim? E é diferente. Quando eu falo em alma da consciência, é nesse sentido. Se a gente não está vigilante, né? A gente vai no fluxo, a rodinha dos ratos ali, né? E olha só, é um aparelho muito bem engrenado, né, gente? Mas na hora que você coloca uma areiazinha ali, aquilo começa a fazer um barulho que incomoda. Né? Porque eu fico imaginando assim, vamos construindo uma utopia. Né? Nós 4 aqui, vamos pensar. Nós 4 aqui vamos pensar que a gente vive única e exclusivamente daquilo que a gente produz com nossas mãos. Será que é possível nós não voltarmos para um mundo pré-capitalista, mas, e aí entra o tempo, construir novos tempos que ultrapassem o capital, que tragam elementos que também estão nesse texto, estão elementos nesse texto incríveis que nem o autor percebeu que tinha, sabe? Eu tenho a impressão. Que, por exemplo, como que eram os modos pré-capitalísticos de produção e de ensinagem? Os modos pré-capitalísticos de produção, né? Eles, no pré-capitalismo, isso é uma fase histórica. A casa, e aí a gente dá mais uma volta aqui na nossa rodada, a casa era o local de trabalho. A aprendizagem artífice era coletiva e familiar. E eu estava ontem numa aula falando sobre família, questões de psicologia, né? Porque eu estou me aposentando dessa minha carreira para abrir uma carreira mais próxima do consultório. E aí eu fiquei pensando lá se essas relações de trabalho que aconteciam no âmbito dessas oficinas artífices,
Se as relações familiares, tudo na fantasia, tá? Estou no âmbito da utopia. Será que as relações familiares também não ganhariam, digamos assim, um mediador concreto de produção de saúde, que é o próprio fazer artífice? O fazer artífice, aquilo que o Richard Sennett traz, que o Richard Sennett traz em O Artífice, que é aquela vontade de fazer bem feito, que é aquela relação, né, de admiração por quem tem maestria no que faz. Será que esses outros campos de trabalho não seriam mais saudáveis do que você ver seu pai e sua mãe 2 horas por dia, exaustos, que chegam em casa, toma banho rápido, vai, arruma, está atrasado para a escola, só nesse momento de tensionamento de um tempo que é todo sofrido de mais-valia. Será que essas relações de trabalho, e aí? Trazendo o preço verdadeiro para isso. Se cada uma de nós 4 pagasse o preço verdadeiro para o tempo de produção na vida, não é parar tudo porque eu tenho que fazer essa encomenda, é na vida. Está fazendo aqui, digita um texto ali, vai ali, faz o feijão, né? Termina de preparar a salada, põe à mesa, almoça, descansa um pouquinho, volta, faz uma coisinha, escreve outro texto, responde um e-mail. No tempo da vida, dá a caminhada, vai na ginástica, sei lá, no tempo da vida, eu sou sustentada pelos meus pares. E faço as minhas relações de fazer na casa, junto com o filho que entra, com o filho que sai, com o marido que vem e dá palpite. E será que essas relações familiares também não ganhariam? E aí entra lá na minha oficina da família, porque eu estou nesse tema, né, gente? Estou ministrando uma oficina de bonecos da família. Será que, ao trazer um artífice aprendiz, outra artífice aprendiz, a ampliar a minha noção de família, sair dessa deformação que é a família nuclear, que é uma deformação, é uma família expropriada da terra, expropriada dos modos de produção, expropriadas de tudo, e que ficou só elas, entre elas, se olhando, se tensionando, e aí minha mãe, meu pai, é o Édipo, aí criou-se um pensador para dizer dessas relações deformadas, porque são fora da vida e da terra. Né? Enfim, tudo isso eu fico pensando que é um desafio da humanidade reavaliar, ultrapassar esse cancro que é o capitalismo, reorganizar suas relações com o tempo, com o fazer, com o mercado de trocas de mercadorias, eu preciso disso, eu não sei fazer, preciso daquilo, né? Com a sua própria necessidade, para que a gente possa, digamos, salvar esse planeta, porque ainda a gente nem entrou tanto na dimensão dos recursos, né? Por quê? Porque o que esgota é a acumulação. A vida, ela é na abundância. Né? Toda vez que você come manga até se fartar, ano que vem tem mais manga, gente. Você pode ficar ali, embaixo do pé, janeiro inteirinho, comendo manga até morrer. Os passarinhos vão comer, as formigas vão comer, o mofo vai comer, todo mundo vai comer, a terra vai comer, ainda vai sobrar. As crianças da vizinhança vêm, e ano que vem vai ter mais manga, porque é matrícia. Trabalha com abundância, não com escassez. Um pacto pela riqueza, né? Essa riqueza, né? É o bem viver. Vou passar a palavra porque eu quero falar a minha lista, porque já está chegando no final. Ô, Nina, eu achei lindo essa coisa do trabalho na família antes como mediador.
Achei uma coisa muito bonita, como se fosse a mesa do totalitarismo da Hannah Arendt, que esse trabalho talvez, estou pensando agora aqui contigo, com a Dani, com a Lu também, talvez esse trabalho seja o que possibilitava cada um ser um também. Porque acho que a gente está tão individualista agora porque a gente não tem a gente já nem, a gente está buscando a gente. Nós agora somos uma massa. Nós, assim, como sociedade que a gente perdeu essa capacidade de estar. Vou te interromper. Nós não perdemos nada, porque nunca tivemos. Porque esses valores que a gente vê agora nessas relações, elas não estavam no passado. Lá no passado era opressão, era machismo, era falta de liberdade. Sim. Lá era assim. Nós não perdemos nada no passado nos agrada. Tudo que a gente tem que construir de valor, mesmo usando os gestos do passado como referência, sim, é novo, porque os modos de estar nas relações serão outros. Tem razão. Dá para entender isso? Tô. Eu não quero fazer uma apologia saudosista como se fosse uma época áurea, não. O mito do paraíso perdido. Não existe nenhum paraíso em nenhum lugar. Nós é que temos que construir uma vida viva. Sim, não. Eu não quero criar esse momento áureo, mas esse trabalho como mediador devia fazer uma diferença mesmo, essa diferença de indivíduo, sabe? Eu não sei, realmente eu estou pensando agora isso, assim, o que poderia significar para uma família a diferença de trabalhar junto, de todo mundo compor uma coisa na casa, isso na suposição, né? Porque eventualmente podia não acontecer isso, podia o homem ir para fora e ficar só dormindo lá e as mulheres continuarem fazendo. Mas, enfim, o nome disso chama fazenda. Exato. A vida junto à terra. A terra é mediadora. E eu penso que família também não como essa constituição familiar que a gente conhece, né? A minha família, meu filho, meu pai, minha mãe, né? Família nessa mais abrangente. Então, minha vizinha, minha coleguinha, minha amiga, meu melhor amigo. E essas constituições que vão se dando junto. Acho que tem a ver também a questão do entorno educativo, né? Dos vínculos, né? E das referências, né? Quais são as referências que as crianças hoje têm, né? De contato, de convívio social, de valores, de conexão com os reinos, né? E isso, nesse sentido, talvez, eu percebi o que a Lu falou mais nesse sentido, né? De que a gente embalou numa produção industrial, né? Acelerada, exacerbada, e a gente vai saindo da casinha, vai perdendo conexão com tudo, anestesiados, e é esse modelo que as crianças estão recebendo. E até os filhos viraram produtos, né? Isso. Fazem parte do... Vai para o banho, porque agora você tem que estudar, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer o piano, porque você vai ter mais valor como... É um modelo piloto automático, né? E aí, antigamente, embora a gente tivesse uma série de barbaridades, assim, né? Tinha um outro tipo de vínculo nas relações, né? Quais são os adultos, qual é a qualidade do ser adulto que está diante da criança, né? Porque mas eu não acredito nisso, Dani. Não acredita? Não havia nem, digamos assim, a maturidade psicológica para perceber essas relações. Não era nada. Isso não era questão. Isso é questão para nós. Essas relações, essa percepção, o valor do tempo, essas coisas são valor para nós. Não existe nada no passado. É só pensar no papel da mulher. Não existe nada. Nem criança havia, gente. Criança nasceu agora na virada do século XIX para o XX. Então, isso tudo, isso que eu acho mais lindo, isso tudo é obra nossa. Isso tudo é a gente que está construindo.
E nós, das artes manuais, estamos construindo um pedaço disso que muita gente está construindo em vários outros lugares, do meio ambiente, a educação. É um novo combo, é um novo lugar, é um novo mundo, digamos assim. Né? Não tem nada que foi vivido antes, nem perto, porque em nenhum momento histórico tínhamos a consciência que temos hoje. Isso faz toda a diferença. Né? Não havia respeito à infância, nem o conceito de infância havia. Né? Então, eu acho que todos esses valores que a gente quer, a gente tem que trazer agora, sistematizar, abrir, né, gente? Abrir as picadas para que essas novas gentes que estão nascendo nesse planeta possam vigorar com. Eu sou otimista. Eu sei que está tudo meio ruinzinho demais, mas eu acho que vai dar muito certo, né? Desculpa te interromper, mas é que eu não suporto sessão saudosista, porque ela não é verdadeira. Né? A gente está acostumado a pensar que o passado era melhor. Não foi. Né? Porque isso é uma atitude conservadora. Conservar o quê? Machismo estrutural? Né? Conservar o quê? Sociedade de castas? Conservar o quê? Não tem nada a ser conservado, tem tudo a ser construído. Bem, enfim. Mas isso não quer dizer que a gente não olhe para o passado e veja, olha como era possível assim. Será que com esses valores que a gente constrói hoje, a gente consegue outros modos de existir? Esse é o nosso exercício. Né? E não, em nenhum momento, achar que aquilo que já aconteceu foi melhor do que isso que está acontecendo agora, porque não foi. Pelo contrário, se a gente não tinha consciência, para quê? Eu gosto de ter consciência, por pior que seja o mundo, eu quero saber como é que ele funciona. Muito bem. Desculpa, interrompi, estou meio acelerada. Interrompeu, não. Costurou. Tá ótimo. É ótimo te ouvir. É ótimo essa cutucada, né, Nina? Porque a gente, esse lugar da linguagem, a gente vai falando coisas e isso só mostra o que é isso, está nos estruturando também. Aí quando você fala, quando nós somos machistas, nós somos, sei lá, enfim. Bem, queridas, eu vou passar a palavra última para vocês, mas vou ler minha lista, tá? Que eu fiz. Então, eu fiz a lista de pistas a partir dos textos que eu li até agora. Eu acelerei, relacionei 4 pontos negativos dessas pistas negativas para estudo, porém, depois eu acrescentei mais algumas que vocês trouxeram na voz de vocês. Então, pistas negativas. Observar a questão da pilhagem. O espírito de pilhagem vigora em nós até hoje. Quando uma de nós vai à feira e rateia com o produtor, seja de couve-flor, seja um dinheirinho, a gente está com esse espírito de pilhagem. Só que esse espírito de pilhagem não é uma questão moral. Né, em nós, é que nós vivemos uma escassez, não temos e precisamos pilhar o outro. A gente precisa romper com esse ciclo. E o preço verdadeiro, ele é uma proposta de rompimento desse ciclo. Mas se eu sou espoliada, digamos, eu começo a espoliar o outro e assim vai. Mas o espírito de pilhagem, para quem tem o dinheiro, e mesmo assim, quem tem faz isso muito, quer pilhar o outro, para a mulher do SUV que desceu e comprou pela metade do preço aquilo que o povo indígena estava vendendo à beira da estrada, é o espírito de pilhagem. A outra coisa que está muito grudada na artífice é a valorização do exótico e do folclórico. A artesania, ela entra muito nessa categoria de exótico e folclórico, né?
Então, a gente precisa sair desse lugar, porque o exótico e o folclórico ele está muito ligado à pilhagem. E ele é produção de bens de luxo. Porque o cotidiano é simples e necessário. Ele não é exótico, ele não é folclórico, não. A noção de folclore já é uma deformação. É uma deformação da vida. Né? É transformar em prateleira a singularidade dos povos. Vamos em frente. O nacionalismo e o signo inventado. Então, muitas artífices usam o signo inventado. O que é o signo inventado? É a perversão da artesania que se quer, digamos assim, obra de arte. Sabe, obra de arte é produção de bens de luxo. Não é do mundo que eu quero viver. Né? Eu quero expressar toda a minha potência artística na vida mesma, e não fora dela para meia dúzia de magnata consumir. E o consumo vazio. Muitas coisas que circulam na artesania têm a ver com o consumo vazio. Eu compro aquilo por uma cobiça, pelo fetiche da mercadoria, para usar um termo emprestado do Marx, mal usado, mas por um fetiche. Porém, há uma potência no fetiche, mas a gente tem que estudar. Isso são pistas de estudo, tá? A gente tem que estudar o que me faz querer esse anel. A gente tem que olhar para isso, entender os processos que ali habitam, né? Esse complexo de primavera, essa Perséfone que faz muitas pessoas usarem brincos, usarem tiaras, tudo isso precisa ser visto, precisa ser olhado, acarinhado, entendido, né? Todo esse gozo precisa ser nominado. Isso é a alma da consciência em ação. Bem, aspectos positivos. Estou falando desses dois textos, tá, gente? Então, são pistas de estudo. Aspectos positivos. Investir na consolidação, sistematização do valor de vida, né? Usando os parâmetros de tempo e meio ambiente como reguladores. E dessa vida que se vive, essa vida da vida mesma. A questão do preço verdadeiro, cada vez mais esse exercício, mesmo que apenas nominal, qual o preço verdadeiro? Isso eu sempre falei nas minhas oficinas, né? Sempre use o preço verdadeiro e flexibilize ele, mas use-o pedagogicamente. Isso custa X. Quando a gente fazia muitas oficinas, eu tinha uma tabelinha de preço verdadeiro. O que a oficina deveria custar se todos os componentes de vida que precisou para eu estar aqui fossem sustentados. Ele precisaria custar isso. Está custando isso, é menos de 1/3. Quem paga essa diferença? A vida da pessoa em menos-valia. É quem paga. O anticapitalismo, cada vez mais, é a terceira pista, a gente saber usar o discurso anticapitalista, saber falar sobre isso, saber ver a potência do pré-capitalismo, não como paraíso perdido, mas como pistas para a gente pensar que existem outros modos de subjetivação. Lá, para quem for ver o nosso tempo, lá na Artes Manuais e Gênero, a gente mostra o organismo agrícola, o organismo vivo, né, do tempo, nos calendários andinos, saber que existem outros modos de composição do tempo com a vida dentro, com as gentes dentro, sobre a terra, né? E investigar ainda mais, isso para mim especialmente, passou por aqui, mas muito rapidamente, a questão desse vínculo familiar que aponta para novas relações de trabalho afetivas. Esse vínculo familiar que o artífice pré-capitalista tinha, né, em seus modos de operação, ele traz pistas que precisam ser investigadas. O que eu acumulei?
que eu acrescentei? Lá nas pistas negativas, a questão da acumulação foi coisas que circularam por aqui, do individualismo e da escassez, que é um paradigma que está junto. Está junto, isso são características do patriarcado, né? O que eu vi como positivo que circulou aqui hoje? A questão da matrícia, do trabalho coletivo e da abundância. Enfim, encerrei o meu papo, abro a palavra agora para vocês, para a gente se despedir. Olha, eu me despeço. Eu acho que a gente fecha abrindo já, né? Eu já fecho querendo continuar muito. Assim, eu tô fervendo aqui, louca para ver esse vídeo do tempo, louca para ver quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe, e mais dá vontade de continuar estudando. É uma coisa que é um caminho sem volta, não tem. Aliás, ida e volta é isso. Não é um caminho sem volta, tem que voltar, na verdade. Tem que ir e voltar. Agora eu falei que é caminho sem volta, não. A gente tem que estudar e voltar para a coisa. Porque o sem volta é o dinheiro que ficou lá no paraíso fiscal. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada, Nina, por promover isso, esse encontro. Sempre aprendo muito. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu me despeço também, assim, desse capítulo, né? Muito grata mesmo. Com certeza, muitas coisas eu vou olhar de uma forma diferente, né? Estou sempre investigando, sempre questionando e sempre me auto-observando para ver, né, no trabalho diário, o que eu posso transformar, né? Naquele próximo gesto, né? Eu acho que é isso, a gente tem que fazer um trabalho de autoeducação e a cada novo gesto pensar como pode ser feito para resgatar, né, as relações e a fraternidade, enfim, poder fazer a minha parte, assim, né, para um mundo mais humano. Então, eu agradeço muito e estamos juntas aí nos próximos capítulos que houverem. Muito obrigada. Eu fico ouvindo, né? Hoje eu ouvi muito mais do que falei, enfim, mas todas as vezes que eu ouço, eu fico pensando o quanto disso está diretamente relacionado com o cuidado, né? Cuidado do outro, o nosso próprio cuidado, de olhar quando a artesã que cobra o pano de prato a R$2, muito provavelmente ela não tem o próprio consciência, talvez seja a palavra, do próprio cuidado, né? De se olhar o quanto aquele corpo dói para produzir tanto. Enfim, eu acho que é isso. Obrigada por estar junto. Muito bem. Tudo que a gente faz no ativismo delicado está no guarda-chuva da ética do cuidado. São os nossos modos de produção de conhecimento sempre sobre o signo da ética do cuidado. Então, eu tenho uma proposta para 2022, que é nós juntarmos esses conhecimentos mais duros, assim, que é os 3 primeiros capítulos do Capital, de Karl Marx, onde a gente vai perceber a estrutura, a arqueologia, né, do capitalismo, a era do capital improdutivo, que é do nosso querido professor Ladislau Dolbor, e, claro, esse da Silvia Federici, que foi nossa vinheta aqui, né? Que é o patriarcado do salário, que traz pistas, porque esses 2 moços aqui não trazem pistas para nós do ponto de vista do gênero. Ela, então, recorta, e, claro, todos eles, digamos assim, estão dentro de um pensamento marxista, e a gente aí tem que fazer o exercício
para ultrapassar esse pensamento marxista e trazer ele, digamos, para esses novos modos de operar com o pensamento que não estão calcados nessas premissas básicas hegelianas do marxismo. Isso é um exercício cotidiano, trazer essas questões para a imanência, trazer essas questões para as filosofias da imanência, para o pensamento da imanência. Então, tudo isso a gente vai fazendo junto, né? A gente não vai pegar os livros como verdades. E aí a minha proposta para vocês, se a Luciana quiser entrar na nossa rede, é nós mesmos aqui fazermos um estudo sistemático a partir de março, né? Segunda quinzena de março de 2022, desses estudos aqui, mais sistematizado, capítulo a capítulo, né? com cada uma trazendo ao estilo seminário, cada uma trazendo um trecho para a gente debater o ano que vem nessas ações do ativismo delicado. E aí continuamos a viver essa questão do valor do preço numa outra rodada do tempo, né? Muito bem. Queridas, fiquem aí um pouquinho para a gente despedir. Para quem esteve conosco nessas quase 2 horas, foi uma despedida longa, mas valeu a pena. Pelo menos para mim valeu muito. Quero agradecer demais essas guerreiras que permaneceram até o final. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos, não é assim que falam, né? Porque a gente começa com uma rede enorme, mas vai minguando, mas até esse minguar é objeto de estudos, né? Até esse minguar é consequência, digamos, é sintoma daquilo que a gente quer ultrapassar, né? Muito bem. Gente, querida, vou colocar aqui a nossa vinheta de fim e nos vemos daqui a pouco.